Você sabia que a natureza ela tem o poder de curar? E é muito interessante perceber que ela não cura só as dores do físico, mas as dores da alma. Esse final de semana eu fui convidada para ir num passeio e tinha cachoeiras, né? E foi interessante perceber que alguns desafios a gente acessa durante as nossas relações com as pessoas. Quando a gente sai do nossa zona de conforto, o lugar que a gente vai, às vezes, na alma, não é tão fácil de lidar, porque mexe com situações muito antigas, dores, traumas de infância, às vezes. Acessar esses traumas é um desafio. Só que aí é que está o ponto. Nós, como adultos, a gente precisa começar a desenvolver capacidade mental e intelectual para lidar com essas situações, porque senão a gente vai viver como uma criança que foi ferida e vai acabar ferindo os outros. Então, o grande ponto que eu percebi nesse processo foi que eu, durante o percurso e passando ali pelas cachoeiras e recebendo essa força vital da terra, eu consegui me expor de um desafio de muitos anos. E a minha criança não soube lidar com aquilo, mas a adulta que eu sou hoje sabe. E aí, quando eu revivi aquele sentimento, porque às vezes não é a situação em si, mas é o sentimento que você traz quando você vive essa situação, que remete a um sentimento, a um trauma mesmo, um trauma emocional. E aí, quando eu percebi que eu estava revivendo aquela dor, eu parei, respirei, pensei, passou um tempo tentando digerir aquilo. E eu, como adulta, eu falei o que eu pensava, sem medo de ser julgada, sem medo de ser abandonada. Porque é nesse momento que você desenvolve posicionamento. Porque você vai falar para aquela pessoa que está ali com você, que às vezes fez parte da situação, o que você sentiu e como você gostaria de ser tratada. E nessas horas que você deixa claro para quem quer que seja como você gosta de ser tratado. Então, quando eu me percebi fazendo esse processo, eu entendi que eu tinha curado mais uma parte do trauma emocional que vem de infância, muitas vezes. E todos nós carregamos algum trauma, mas a gente abafa isso para não ser julgado, né? O medo do julgamento é muito grande. E no medo do julgamento, a gente aceita muitas coisas que a gente não deveria aceitar. Então, quando você se posicionar, quando você compreender as suas dores, trazer um novo olhar, expor isso, e se por acaso você sentiu medo do julgamento, você para e veja o quanto realmente você é importante e aquela pessoa é importante naquela situação, aquela situação em si, né? Isso vale para tudo, para amizades, para relacionamentos, para trabalho. E aí, a partir do momento que você compreende isso internamente, como que você vai desenvolver isso? E quando você deixa claro
como você merece ser tratada, não tenha medo se as pessoas se afastarem, porque isso só prova que o que você fez está certo. Porque só vai ficar na sua vida as pessoas que realmente se importam com você, as pessoas que realmente merecem estar com você. A gente, nós mulheres principalmente, a gente precisa entender o nosso valor. Enquanto a gente não entender o nosso valor, a gente vai continuar distribuindo migalhas e recebendo migalhas e achando que é o suficiente. E não é. Porque você tem uma história de vida e você merece ser tratada como a sua história. E quando eu falo de migalhas, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de afeto. E muitas das vezes, por conta da nossa história de vida, a gente acha que para ser bem aceito naquela turma, né, naquela situação, naquele lugar, com aquela pessoa, você precisa receber menos, sabe? Você precisa receber só o que a pessoa te disponibilizar. E claro que cada um tem a sua história, mas veja bem os lugares que você está caminhando e como você tem sido tratada em cada lugar, porque é isso que vai mostrar como que a sua vida está se desenvolvendo e o quanto você tem aceitado. O ponto de ligação entre o posicionamento e a aceitação é a comunicação, porque a outra pessoa que está do lado, aquela turma que está ali junto com você, ela não tem bola de cristal para saber o que você pensa, como você se sente, como você reage. Eles não têm bola de cristal, ninguém tem, né? Então a comunicação é o ponto chave entre a aceitação do que era, ou do que é, ou do que vai ser, e o posicionamento do que você espera e do que você almeja e como você merece ser tratada. Então esse é o grande ponto. E a partir daí você vai perceber o quanto realmente aquela situação, aquela vida, a vida que você está vivendo, realmente está dentro dos parâmetros que você quer viver. É muito interessante perceber, e eu percebi isso na natureza, porque durante aqueles turbilhões de sentimentos, no momento que eu me sentei para receber a queda da cachoeira no meu corpo, foi como se tudo clareasse. E a partir desse clareamento, eu entendesse exatamente quem eu sou, o que eu quero e o que eu preciso. E às vezes, para você viver o que você quer, você vai precisar viver o que você precisa. E muitas das vezes, o que você precisa é um tanto quanto desafiador. Mas eu tenho entendido que mesmo sendo desafiador, o que eu preciso viver vale a pena. Independente do que aconteça, independente da situação seja boa ou não tão boa, eu preciso viver aquilo para que ali na frente eu consiga entender por que tudo aconteceu e eu consiga ter um repertório, como diz meu psicólogo, ter repertório para poder lidar com uma situação que vai acontecer lá na frente. E a vida é assim, é um eletrocardiograma, porque ela é cheia de altos e baixos. Números
às vezes com mais frequência, outros com menos frequência, mas a partir do momento que paralisar, que estabilizar tudo, é porque você morreu, né? No eletrocardiograma a gente percebe, né, aquelas máquinas, né, de medir os batimentos cardíacos, vai subindo e descendo, desce, sobe. E se aquilo ali parar, se a linha ficar reta, é porque você chegou no fim. Então, que a gente possa viver essa semana com mais sabedoria e mais clareza, aproveitando essa lua nova. Essa semana, a lua, ela tá nova. É lua nova em Sagitário, se não me engano. E é um momento muito auspicioso, muito bom para você começar a criar o seu 2025. Porque se a gente vive só deixando a vida levar, a gente não pode cobrar do que vai acontecer lá na frente. Afinal de contas, você deixou que acontecesse por si só. E quando a gente põe intenção em algo, fica muito mais fácil. Então, aproveita essa semana de lua nova, de crescimento, de novas oportunidades e faz a sua visão para 2025. O que você quer viver em 2025? O que você quer criar de bom? Como você espera viver as suas relações no próximo ano? Coloca tudo isso no papel, escreve mesmo, com caneta, para que você possa ter clareza do que você espera. Coloca metas financeiras, metas emocionais, metas de vida. E às vezes as metas elas não vão se cumprir totalmente no ano. Tem situações que são metas de vida, então ela vai se concluindo através dos anos, são etapas. Então a gente tem que deixar muito, muito claro isso, né? Essas metas. Coloque metas alcançáveis, coisas que você consegue fazer e vai vivendo isso, sabe? Intenciona a sua vida ideal do momento. Eu tenho feito isso e tem dado certo pra mim. É fazer a intenção do momento. Porque assim, uma vida ideal, ela é muito pra nossa realidade hoje. A sua vida ideal talvez esteja muito distante. Mas se você coloca a intenção de descrever a vida ideal do momento, dentro do que você vive hoje, o que seria uma vida ideal, o que pode melhorar nessa vida, fica muito mais fácil de alcançar. Então, uma vida ideal é morando na Grécia. Só que hoje você não tem condições de ir para a Grécia. Então, o que seria uma vida ideal? Ir todo final de semana no parque? Sei lá. Uma coisa muito simples que você consiga fazer. Então, intenciona essa vida ideal, sonha com ela à noite, cria um plano de ação para esse novo ano. Começa agora, em dezembro. Aproveita esse momento tão auspicioso da vida, numa lua que a gente não imagina o quanto a natureza influencia a nossa vida. Então aproveita essa oportunidade, cria a vida dos sonhos que você merece, cria a sua meta para o ano de 2025, começa a desenvolver aquilo que você quer viver emocionalmente, fisicamente, financeiramente, tudo isso. Você começa a colocar um plano de ação mesmo, de escrever num papel como que você espera que esse ano seja.